Registramos os nossos parceiros para a realização deste workshop PPP Investindo no Futuro. Aqui em João Pessoa, são eles: GS Inima Brasil, Banco do Nordeste do Brasil, Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Alubar, Brasil IP, Radar PPP, OAB Paraíba, BNDES, Abrap, I Think Propaganda, Central da Construção, Tintas Lux, Arquiteta Maírla Souto Maior e Arte Casa. Esse primeiro bloco do workshop PPP Investindo no Futuro trará 3 painéis dedicados ao tema Parcerias Público-Privadas e Concessões. Convidamos os 3 expositores para subirem ao palco. A doutora Alana já está aqui presente, não precisa mais ser convidada. Convidamos o senhor Leonardo Castelo Branco, analista de investimento do BNDES. Convidamos o senhor Rodrigo Reis, sócio fundador do Radar PPP. Lembramos a todos os presentes que, ao longo das exposições, os senhores e senhoras da plateia podem anotar seus questionamentos e entregar à nossa equipe, que está realmente atenta a este fato, para a seleção e leitura ao final do bloco. Para o primeiro painel, passamos a palavra para a advogada doutora Alana Carvalho. Fico na frente, Leonardo, se quiser colocar-se aqui. Bem, inicialmente, deixe-nos contextualizar um pouco da origem desse workshop PPP, Investindo no Futuro, ou as parcerias público-privadas como estratégia de investimento em infraestrutura e na melhoria dos serviços públicos. Vamos apresentar aqui alguns dados no cenário macroeconômico que nos levarão a refletir se as parcerias público-privadas fazem ou não sentido após o longo, não apenas da minha palestra, mas dessa explanação ou dos cases, dos debates e das reflexões que serão postas nessa manhã. O primeiro dado nos diz: métodos de aquisições públicas de bens e serviços são deficitários. Gasto público com despesas primárias já superou o PIB. Constatada queda de receitas. Dívida pública consome mais de 73% do PIB em 2017. Investimento em infraestrutura não chega a 2,5% do PIB brasileiro. Nós colocamos aqui como matérias de um jornal fictício, mas todos esses dados foram extraídos de uma publicação oficial pelo Banco Mundial. Deixa eu voltar aqui. Um ajuste justo, análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil, publicação essa que tornara-se pública em novembro do ano passado, quando então foi um estudo solicitado ou encomendado pelo próprio governo federal para subsidiar a análise em alterações ou investimentos e adequações necessárias na sua estrutura como um todo. E aí nos leva a uma série de questionamentos. Como alavancar a infraestrutura se hoje nós temos menos de 2,5% do PIB investindo
na disposição de infraestrutura e de serviços. Os estudos apontam que para que um país saia da estagnação, como nós temos vivenciado nos últimos anos, seria necessário um investimento mínimo de 5%. Nós hoje não conseguimos chegar a 2,5% do PIB. Somente as despesas primárias já consomem o PIB do nosso país. Enfim, tantos outros dados que nós já passamos apenas nos levam há uma conclusão que eles chegaram, que não é desconhecida ou não é estranha a nenhum dos brasileiros, que não precisa ter cursado economia ou entender dessa conjuntura macroeconômica. Governos gastam mais do que podem. Seus gastos são ineficientes, pois não cumprem plenamente seus objetivos. E, em muitos casos, de forma injusta, beneficiando os ricos em detrimento do pobre. Conclusão essa apresentada pelo Banco Mundial na publicação já citada. Então, diante desse cenário, que todos nós conhecemos pela realidade vivida em cada município, aqui nós temos vários prefeitos, secretários, e não precisa um Banco Mundial, não precisa um estudo dizer o que nós vivenciamos ou o que nós conhecemos dentro da nossa realidade local. Ou seja, com os recursos públicos, está hoje praticamente impossível você gerir a máquina e você dispor os serviços necessários à população de maneira qualitativa ou como nós os esperamos. Então, diante desse cenário, nós perguntamos, por que não eficientizar esses gastos? Por que não buscarmos novas vias de desenvolvimento? Por que não analisarmos e, ao final deste dia, chegarmos à conclusão se a PPP, o meu passador não está... Pode passar, por gentileza. E nós analisarmos e tomarmos trazermos essa reflexão. A parceria público-privada pode ser, quando bem estruturada, uma nova via de desenvolvimento aplicável aos municípios paraibanos. Como fazê-lo? Eu sei que essa parte inicial teórica nos dá um pouco... Não estimula ninguém, não incentiva, não traz ânimo a nenhum de nós, mas é necessário que saibamos que não estamos aqui apenas falando dos arranjos do público com o privado de maneira lato sensu. Mas nós aqui, o objetivo dessa manhã é propor um pouco, é apresentar um pouco do instrumento que é a parceria público-privada nos termos da Lei 11.079 de 2004, para que nós possamos entender, e aí nós tentamos estruturar o evento trazendo uma abordagem que fará com que você reflita como eu posso fazer. Isso funciona, então primeiro tem um aspecto legal que precisa ser atendido, e aí nós vamos transcorrer ou discorrer um pouco a respeito. Depois nós veremos os casos, por exemplo, o BNDES apresentará como ele tem disposto ou se estruturado para auxiliar ou fazer uso desse instrumento e quais as principais causas de insucesso. A Radar nos abrilhantará nesta manhã, nos dando a oportunidade de conhecer o uso das PPPs em cenário nacional. Isso é algo aplicável mesmo ao Brasil? Que instrumento é esse? Que diferença é essa? Isso é privatizar os serviços públicos? Então, essa construção nós faremos nesse primeiro bloco. Logo em seguida, nós começaremos a analisar a concretude desses questionamentos ou desse passo a passo. Como fazer? É um instrumento viável, por exemplo, para saneamento, e aí nós veremos pela abordagem da GS Inima já a funcionalidade, não apenas em grandes municípios, mas em municípios menores, já em execução no nosso país, assim como de iluminação pública, e em seguida teremos uma abordagem vista por uma instituição financeira de como captar recursos para tanto o lado privado estruturar-se e financiar as PPPs, como o público entender e fomentar as parcerias público-privadas de maneira geral. Então, nós tentamos dar essa macro abordagem, essa visão geral desse instrumento. O objetivo aqui não é exaurir o tema, mas apenas de mostrar aos prefeitos, aos secretários, esse passo a passo, esse caminho que nós podemos percorrer para fazer uso desse instrumento e aí alcançarmos os resultados que temos sonhado em nossos municípios. Pode passar. Bem, então, inicialmente, estou colocando, não está obedecendo. Inicialmente, é importante que nós façamos a diferenciação de privatizações e parceria público-privada. Nós idealizamos o primeiro workshop
PPP, Investindo no Futuro, em Campina Grande, e André acompanhou isso de perto em dezembro do ano passado, porque ao propormos uma atualização legislativa à Câmara, na ocasião, houve uma mobilização das associações e sindicatos colocando ou expondo à sociedade que agora os serviços públicos essenciais estariam sendo tirados do público, que o pobrezinho, o coitadinho, o cidadão de baixa renda não ia mais ter acesso àqueles serviços de forma gratuita. Então, isso foi matérias de jornais, isso foi aquela celeuma, foram para frente da Câmara fazerem protestos, a ponto que, no primeiro momento, o projeto foi retirado para adequação. Então, idealizamos... Por que esse questionamento todo? De fato, pensam que será uma transferência de serviços à iniciativa privada, e ainda que o fosse sem nenhuma regulação. Então, nós idealizamos esse primeiro momento para elucidar essas questões iniciais e fazer a primeira diferença. Parceria público-privada não é privatização. A diferença básica é na privatização há uma transferência definitiva dos ativos ou serviços públicos à iniciativa privada, ponto. Na PPP, a dominialidade permanece pública. É um instrumento em que você vai transferir a execução, a operação, à iniciativa privada com uma série de critérios por um lapso de tempo determinado, e ele será remunerado mediante o desempenho disposto contratualmente, bem como havendo um compartilhamento de riscos. Então, é um instrumento diverso e que permite que os municípios usem tal instrumento, disponibilizem o serviço de forma qualitativa, e esse é um grande ganho, porque você está contratando ali resultado e não meio e não a obra apenas, mas você pode dispor, eu quero esses índices alcançados para que o privado possa então ter essa remuneração. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental para que os gestores, quando colocarem essas questões nos seus municípios e ouvirem o que nós ouvimos, que estaríamos tirando do cidadão o acesso gratuito aos serviços públicos, possa contrarguir e apresentar. E isso não é uma transferência de dominialidade. Isso aqui é uma transferência na execução ou na prestação de um serviço mediante termos que nós, municípios, regularmos e apresentarmos os índices que desejamos. Bem, então a definição legal acho que nós já colocamos no sentido mais amplo, e estritamente a parceria público-privada é um instrumento contratual por um longo período de tempo, mais precisamente ele não pode ser inferior a 5 nem superior a 35 anos, onde vai haver a integração de um parceiro público e um privado, sempre havendo compartilhamento de risco negocial, e a remuneração é efetuada ou é posta mediante os índices de disponibilização ou desempenho solicitado ou disposto contratualmente. Então, isso é importante, são esses elementozinhos que parecem algo chato, mas que fazem a diferença na hora de você contratar diretamente, de você fazer uma privatização, de você fazer uma concessão plena, ou de você usar um instrumento como esse. Precisa ter todos esses 5 elementos dispostos para que possa caracterizar, então, a PPP nos termos da lei. E aí esse negócio é vantajoso para o público, para o privado? Que história é essa? Que relação é essa? Como é que isso se consolida? Então, acho que isso o prefeito, o secretário, é o que, como o nosso público hoje é direcionado de forma majoritária para esses que aqui se encontram, então, a vantagem ao público, a vantagem ao privado, como essa relação é estabelecida. Para o público, há ganho de escala na prestação do serviço ao longo prazo. A contratação será sempre de resultado e não de meio, não é apenas a disponibilização de uma entrega de um hospital, de uma escola, de uma rodovia, mas ela precisa ter a funcionalidade e o índice de desempenho solicitado por todo o seu ciclo de vida. A fiscalização do contrato de um único fornecedor, diminuindo, então, os custos transacionais de múltiplos editais e licitação, ganha, então, a capacidade de um planejamento, seja municipal ou estadual, em um lapso temporal maior.
a realização do gasto público, então, com qualidade. Eu acho que se pudéssemos elencar qual a maior vantagem ao público na disposição de uma PPP, chama-se eficientização dos gastos públicos. Você consegue, então, alcançar o resultado obtido. Geralmente, soma-se a isso a economicidade. Mas nem sempre esse será o principal elemento. Quando tivermos a eficientização assegurada na prestação de serviços, nós teremos, então, alcançado o maior bem para a coletividade. E ao privado, vale a pena? Nós temos aqui alguns empresários do setor que, se não fosse uma relação que de fato valesse a pena, eles não estariam aqui mostrando os cases exitosos já em funcionamento no nosso país. Então, vale a pena, porque traz um fluxo estável de receita a longo prazo, há um incentivo maior para a prestação de serviço com qualidade, uma vez que ele vai manter, uma vez que ele vai ter que dar continuidade e a efetividade desse serviço disposto a um longo período de tempo, ele, obviamente, vai construir com as melhores práticas e usando os melhores instrumentos. Então, ele não vai colocar qualquer material que daqui a 3 ou 6 meses a estrada vai estar esburacada novamente, porque vai terminar sobrando para ele mesmo, que terá que segurar e manter a rodovia, por exemplo, por um período médio de 20 anos. Então, a integração da prestação do serviço, a maior eficiência e a flexibilidade na prestação do serviço e há garantias também que são fornecidas pelo público. Ninguém entraria num negócio, nenhum investidor entraria num negócio se não tivesse garantia da efetividade dessa relação. Isso é natural. Enfim, eu estou tentando adiantar. Eu estou vendo as plaquinhas aqui, eu sei que é muita questão conceitual, mas o nosso objetivo maior é dizer, olha, nós precisamos ter alguns elementos, observar, e o município, ao final, dizer, eu quero, isso é viável para mim, então eu preciso me instrumentar, eu preciso adequar a essa realidade para poder utilizar desse instrumento. Então, a concessão da PPP é, na realidade, uma modalidade de concessão. Não é a concessão plena ou a concessão comum da 8987, que nós conhecemos, mas são modalidades de concessão, seja ela uma concessão administrativa ou patrocinada. A administrativa será esta quando a contraprestação pública for a forma de remuneração exclusiva ao privado e a concessão patrocinada quando subsidiariamente ou quando complementarmente à contraprestação pública há cobrança de taxas ou de tarifas ao usuário, mas não deixa de ser concessão. Aqui está apenas para quem de fato quiser estudar um pouquinho. Eu sei que nós temos advogados no público e aprofundar o que dispõe a legislação, como é que eu posso saber se o que eu estou fazendo no meu município, se o arranjo que eu estou fazendo com um privado, se é uma PPP ou não. Nós temos aqui os elementos e a disposição federal regulatória, a 89 e a 87 é a... Deixa eu voltar. É a de concessões. A lei que regulamenta central é a 11.079 de 2004. Foi regulamentada através do decreto 8428 de 2015, estabelecendo o procedimento de manifestação de interesse, ou seja, como é que eu tenho que fazer na elaboração de um procedimento de manifestação de interesse. Então, esses elementos estarão dispostos nessa lei. E aí nós temos, eu coloquei embaixo intencionalmente, 2 alterações que trazem novidades, principalmente aos municípios menores, que possibilitam, então, o uso desse instrumento, que é a Lei 13.529 e o Decreto 9217. Basicamente, eles tratam 2 pontos fundamentais que modificam as PPPs. Primeiro é a disposição do valor. Anteriormente a 4 de dezembro de 2017, para contratar uma PPP era necessário um valor mínimo de 20 milhões do contrato. Você pode achar que é muito valor pela arrecadação do seu município, mas vendo 20 milhões ao longo de 20 ou 30 anos, não é algo impraticável aos municípios brasileiros, aos municípios paraibanos. E com o advento dessa nova lei, reduziu de 20 para 10 milhões a contratação das PPPs. Eu já estou vendo que eu só tenho 5 minutos, então deixa eu avançar. Além disso, instituiu um fundo garantidor que pode dar um subsídio maior na elaboração das PPPs. Apenas a título de conhecimento, nós colocamos aqui, após a edição da legislação federal, os municípios podem regulamentar ou legislar supletivamente, e nós temos já no estado da Paraíba a lei de PPPs, a 8684 de 2008, que teve inclusive uma alteração
Agora, em 2012, o percentual, por exemplo, de comprometimento da receita líquida corrente, pela alteração de 2012, passou a ser de 3%, e o decreto 33.249, que regulamenta os PMIs. E aí, deixa eu abrir um parênteses, eu não coloquei aqui, mas e no meu município? É necessário eu ter uma lei específica que disponha do uso das PPPs? Eu preciso de uma lei no meu município para poder fazer uma PPP hoje de iluminação, de saneamento, enfim, de um serviço público que eu precise? Veja bem, via de regra, as normas gerais já foram dispostas em âmbito federal. Agora, o município precisa, até mesmo por força da 11.079, estabelecer, por exemplo, as áreas de serviço público prioritárias que poderão ser objeto de PPP. Então, isso pode ser feito através de um comitê gestor, que muitos municípios até já o têm instituído, ou através de uma lei. Quando você elabora a sua lei, você tem essa autonomia de dizer quais as áreas que você quer atuar, qual a forma que você quer atuar e adequando à realidade local. Então, os municípios que fazem uso desse instrumento, 90% deles têm a legislação municipal, até porque muitos tribunais questionam e alguns orientam, eu não vou dizer impõem, alguns orientam que os municípios regulamentem ou tenham a sua legislação própria. Então, fica a orientação aos municípios. E aí, para a gente não dizer, foi uma das solicitações que Tota me fez, que o Pedro me fez, quando nós estávamos organizando ou estruturando esse evento, para que não ficasse algo teórico e nós não conseguíssemos apenas montar um evento onde a gente saísse cheio de informação e, ao passar daquela porta, nós não tivéssemos execuibilidade. Então, eu disse, vamos começar nós fazendo o dever de casa. Como nós podemos ajudar o município a fazer isso uma realidade e alavancar os de PPPs nas Paraíbas? Então, nós fizemos uma cooperação, um termo de cooperação técnica, e estaremos ajudando, ao final do evento, os primeiros 3 municípios que, de fato, quiserem usar desse instrumento, podem procurar o Pedro. Nós não estaremos, não é aqui, não estou vendendo o serviço, nós estaremos doando o serviço, ajudando a montar a lei do município e as áreas de interesse. Cadê o Pedro? Pedro está aqui ou está ali fora? Acho que todos, se não conhecem, está ali. Faz assim, Pedro. Pronto, então nós teremos um intervalo depois do primeiro bloco, nós teremos um intervalo para perguntas, e os municípios que tiverem interesse podem procurar o Pedro, e os primeiros 3 que fizerem, nós estaremos dando esse apoio. Não adianta a gente ter um discurso bonito e não ter prática. Então vamos auxiliar, vamos ver se é viável isso para os nossos municípios. Então, podem procurar o Pedro na hora das perguntas. Nós podemos originar as PPPs através de um procedimento de manifestação de interesse iniciado pelo público ou através de uma solicitação privada para a elaboração de um estudo, quando é feito através de uma manifestação de interesse privado. Nós temos alguns limites e vedações para a contratação por PPP, como o valor do contrato, que eu já dispus, alterado pela lei agora de 2017, em 4 de dezembro, O prazo previsto ele não pode ser inferior a 5 anos, nem superior a 35, já contando com as possíveis prorrogações, e o objeto envolvido não pode ser apenas a disposição de uma obra, de um serviço de infraestrutura, de uma infraestrutura ou apenas da aquisição de um equipamento. Sempre, para que se consolide e consubstancie uma PPP, tem que haver a disposição de um serviço envolvido. Aqui eu fiz questão de botar esse quadro assim bem longo, bem extenso, para a gente saber que é um instrumento viável. Ele pode ajudar você a dispor de um serviço que você precisa. Você, município, não tem condições hoje de arcar com o custo inicial para a disposição qualitativa dele, mas é um instrumento que só funciona quando bem estruturado. E não é uma mágicazinha que a gente estala o dedo e está pronto. Ele demanda tempo, ele demanda qualificação e ele demanda uma adequada estruturação. Até mesmo porque nós não estamos falando de um serviço que vai ser prestado em um dia, em uma semana. Nós estamos falando de um negócio que precisa ser modelado para os próximos 20 ou 30 anos. E isso precisa ter qualidade na disposição dele para que não haja prejuízo ao público e à coletividade.
Então, para a média hoje, e aí o Rodrigo vai falar com mais propriedade, e o Leonardo, que nós temos visto em âmbito nacional para a consolidação das PPPs, é algo em torno de 16 meses, para que possa, então, nós alcançarmos os primeiros resultados com ela. As principais tendências hoje, nós temos visto em âmbito nacional, ou estadualmente falando, tem sido utilizada em saneamento básico, transporte, logística, a infraestrutura social, como nós temos visto principalmente na promoção e manutenção de parques, projetos imobiliários como centros administrativos, tem sido usado através da PPP, e em âmbito municipal, nós temos um boom, a menininha dos olhos, ou pelo menos a maioria dos prefeitos já ouviram, ou já receberam uma visita para falar ou modelar PPP de iluminação pública. Tem sido hoje o ápice das PPPs, como também saneamento básico, resíduo e mercados públicos. Eu já vi que meu tempo está esgotado. Pode passar. Bem, nós temos muitos desafios, como foi posto aqui, não é algo simples, precisa de uma estruturação ou de uma qualificação técnica, e é importante os municípios se instrumentarem ou capacitarem o seu corpo técnico para trabalharem com esses instrumentos, ou procurar fazer como as federações têm feito, dispor de auxílio para que aquele município que não tem condição de fazê-lo inicialmente, ou como o Ministério, ou como os órgãos de controle têm posto, como o tribunal tem se disposto nessa manhã e se mostrado aberto, construirmos as orientações, sejam na forma de cartilha, como já vemos em alguns municípios, em alguns estados, ou mesmo de orientações, como fazer a adequação ou uso delas de maneira a alcançar os resultados desejados com a lisura e com a transparência devida. Então, aqui, rapidamente, os cases de sucesso, só para a gente ver que já funciona no nosso país, já funciona no Nordeste brasileiro, em várias áreas, como resíduos em São Luís, como o esgotamento sanitário aqui próximo, já em Pernambuco, o hospital de subúrbio, que é referência na Bahia. E aí nós vemos ele como um instrumento de desenvolvimento que tem mudado a realidade de um estado. Piauí, apesar dos índices terem sempre estado um pouco abaixo, inclusive do nosso estado, eles têm destacado e ganhado prêmios internacionais, como agora em novembro na Alemanha, não é isso? Rodrigo e Leonardo devem passar isso com maior propriedade, porque têm disposto o serviço de forma qualitativa através do uso de PPPs. Então, aqui foi uma PPP que está em construção lá em saneamento, como também a nova central de abastecimento do Piauí, que é uma PPP também em andamento no estado, e assim eu finalizo a minha breve apresentação pedindo que ouçam atentamente cada um dos nossos palestrantes e debatedores para que ao final você possa ter um norte, uma ideia, como fazer uso desse instrumento no nosso estado, nos nossos municípios. E mais do que isso, é viável o uso das PPPs para a nossa realidade? Então, muito obrigada a todos pela atenção e desculpa o tempo. Doutora Alana, eu gostaria de, com a devida vênia, fazer uma ligeira retificação, embora a transparência já esteja mostrando, é sobre a experiência da doutora Alana, né? Ela possui certificado em PPPs pelo Inter-American Development Bank, que é o nosso conhecido BID, e pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina, que é a CAF, né? E a experiência que ela realmente demonstra é fantástica, e queremos agradecer à doutora Alana pela brilhante exposição do painel A Parceria Público-Privada como Nova Via de Desenvolvimento Regional. A FAMUP e a Consultoria de Carvalho, realizadores deste evento, agradecem à GS Inima Brasil, ao Banco do Nordeste, ao TCE Paraíba, ao BNDES, à LURB, à Brasil IP, à ABRAP, à OAB Paraíba, à arquiteta Maírla Souto Maior, à Arte Casa e à Think Propaganda e à Central de Construção e à Tintas Lux pela parceria no